Para o vídeo de hoje, eu vou partir de um conceito muito em voga na atualidade: a reciclagem, só que adaptada ao nosso foco de interesse. Rigorosamente, reciclar é um processo que visa o reaproveitamento de materiais que foram rejeitados. Entretanto, eu quero salientar aqui algo oposto: a necessidade de descarte de conteúdo ou atitudes que não possuem mais serventia, ou que se prestam tão somente a alimentar aspectos depreciativos a nosso respeito. Quer uma ilustração na prática? Quem ainda não ouviu a seguinte frase: "Ah, mas eu não tenho imaginação"? Ou pior, escutou uma voz interna soprando no seu ouvido: "Isto não é para você", e acabou abrindo mão de um projeto com o qual sonhou durante um longo período. Nestes casos, nem importa que a realidade mostre algo diferente para essa pessoa, uma vez que os seus olhos estão embaçados por esta visão que desqualifica as suas ações, quaisquer que sejam. Ela pode cozinhar o mais delicioso manjar, todos elogiarem, e ainda assim ela encontrará algo que a impeça de desfrutar o elogio. Agora eu vou te convidar a transpor este exemplo para qualquer arte manual. Dá para imaginar o desafio de romper este padrão numa atividade desta natureza? Em nosso caso específico, o bordado implica em, aos poucos, dissolver crenças bastante arraigadas, para que essa pessoa possa desfrutar da existência de uma forma mais leve e prazerosa, que lhe permita apreciar as suas criações. É preciso ainda dizer que, em algumas situações, se tornará necessário um encaminhamento para uma psicoterapia que possa auxiliá-la a compreender os processos emocionais implicados nesta dinâmica, que certamente ocasiona sofrimento psíquico. A função do bordado neste contexto seria complementar, e no caso de haver um profissional responsável pela transmissão de conhecimento, este deveria estar ciente da linha divisória entre ensinar e imiscuir-se em questões emocionais que não são de sua alçada fora de contexto clínico. Vale ressaltar que, ainda que tenha a formação adequada, como é o meu caso, com 30 anos na clínica psicanalítica, estas áreas de atuação não devem ser mescladas, sob pena de comprometimento ético. Por maior que seja a experiência deste sujeito, é impossível estabelecer um diagnóstico preciso num grupo eclético à distância. E o mais leve equívoco de avaliação pode ocasionar severas consequências em termos psicológicos. Este é um dado fundamental para você considerar ao escolher um orientador para o seu aprendizado. Todo cuidado é pouco quando se trata de lidar com a nossa saúde. Dito isso, eu quero comentar o bordado deste vídeo. Para a execução desta árvore, eu mesclei vários pontos no tronco. Vocês encontram esta aula no meu Instagram. Eu parti dos mais básicos e, além disso, usei outros com maior complexidade, visando a obtenção de um efeito harmonioso. Eu acho também importante comentar que, para algumas pessoas, essa mistura poderia ser aflitiva, por se assemelhar ao seu universo interno. Por isso, a necessidade de atenção máxima ao trabalharmos com grupos, comprometimento e responsabilidade éticas. Para outras pessoas, contudo, a mescla pode ser atraente pelo fato de estar no momento propício ao abandono de conceitos antiquados e sentir-se já ansiosa por inovações.
Primeiro, eu estou focando aqui para vocês este tronco, para salientar a riqueza, a diversidade dos pontos utilizados. Se vocês tiverem curiosidade em saber quais foram, vão lá no meu Instagram e confiram, tem vídeo lá. Agora eu vou mostrar para vocês a copa, o que eu vou fazer aqui nesta copa. Eu comecei fazendo alguns pontos coral e depois vou preencher com um ponto que não seja, que não tenha tanta variedade. Por que eu farei isto? Pelo simples fato de que aqui já está bastante rico, bastante, com muitos pontos. Se eu utilizar muitos pontos na copa, vai criar uma sensação de exagero. Então, aqui eu vou moderar um pouco, utilizar, eu penso, vamos ver, um ponto apenas, o caseado, com variações. Vocês vão ver. Para quem não conhece o ponto coral, eu vou fazer aqui nesse trecho. Para quem já conhece, vou relembrar. Um detalhe importante é o seguinte: sempre que vocês fizerem um tronco, vocês nunca vão começar os galhos daqui para frente. Caso contrário, porque se vocês fizerem isto, vai dar a impressão de corte. Então, sempre vocês entram aqui com o fio no meio, assim, para baixo do tronco, dentro do tronco, para não interromper, para não gerar este efeito de interrupção. Olha, ponto coral, eu estendo o fio assim, minha laçada está para baixo, eu venho de cima para baixo. Eu passo a agulha por baixo do fio para fazer um pequeno nozinho. É apenas isto, de cima para baixo. Este é um ponto muito versátil pelo seguinte, e flexível, porque eu posso direcioná-lo, vocês já vão ver. Por exemplo, eu quero ir lá para cima. Eu viro o fio e conduzo o movimento. Quando vocês tiverem só um trecho pequeno aqui, vocês não fazem nó, porque senão sobrecarrega. Eu vou utilizar esta base para compor aqui a minha copa. Então, eu não posso ter muitos nozinhos, entendem? Aqui eu também vou fazer o ponto. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Aqui eu vou fazer só aqui no meio e já vou lá para cima, tá? Não preciso fazer. E vocês observem que eu não faço de uma maneira assim super compenetrada. Eu sei fazer o ponto e eu vou utilizando para compor os meus galhos. Um pouco mais perto, um pouco mais distante. Ó, faltou um galhinho aqui, eu vou aproveitar para esse restinho aqui de fio. Isso. E daqui a pouco eu já mostro a sequência para vocês. Aqui eu avancei um pouco na composição da copa. Escolhi 3 tons de uma perlê 8. Nuances que eu gosto muito, que inclusive estão na minha identidade visual. E estou fazendo alguns pontos, uma variação do caseado, que quando feita de uma maneira regular, nós chamamos de caseado em triângulo. O mais parecido que eu tenho com
Isto é este aqui. Este também. Só que eu estou alternando as formas para fazer este movimento que eu quero. Então, eu estou preenchendo o espaço da copa, utilizando basicamente o caseado, inclusive aqui. Vejam que eu usei o caseado sobre o caseado. Vou avançar mais um pouco e no próximo trecho do vídeo vocês já poderão perceber uma diferença significativa. Agora quero mostrar para vocês a copa quase pronta. Aqui vocês notem que eu continuei usando o ponto caseado, só alterando os movimentos e a posição. Ora daqui para lá, ora daqui para cá. Ora para baixo, fazendo de cima para baixo, e aqui fazendo o movimento contrário. Usando basicamente esta combinação, o rosa queimado com os verdes. Aqui vocês vão notar que tem um tipo de enlaçado um pouco diferente. Já é um ponto mais avançado para quem tenha que já borde há algum tempo, porque este é um amarrado que produz este tipo de resultado que eu acho fantástico. Este tipo de amarrado fez parte de um projeto intitulado Renda-se, um workshop que eu ministrei junto com a Vera Simonetti. E faz parte de uma pesquisa de Vera, inicialmente, que depois eu também passei a pesquisar. Quem pesquisa muito isso também é o Jomilton Ferraz, que vem da tradição da renda renascença e rendas francesas também, e de outros países. Então, basicamente, nós transpusemos isso, esse é o jeito, né? Assim, bem rapidamente. Nós transpusemos esta forma de bordar, representa a transposição, ou melhor dizendo, a adaptação de uma renda que é feita em outro tipo de estrutura, com outro tipo de fios, para o bordado contemporâneo. E aqui temos a copa concluída. Utilizei do mesmo modo variações do ponto caseado e só gostaria de salientar que vocês podem observar que aqui, até aqui, onde eu havia mostrado para vocês no vídeo anterior, basicamente eu utilizei tons de verde e este rosa queimado, que eu adoro. Só que bem no finalzinho, eu resolvi quebrar este padrão e ousar, de certa forma, introduzindo o lilás numa linha mais fina, perlê 12. E eu gostei bastante do resultado. Estas verdes aqui também são perlê 12, mais finas. Em relação ao fundo, aqui, vocês se lembram que eu usei perlê 8. Vejam como deu um resultado bastante interessante.